Boa noite a todos. Boa noite. Hoje, exatamente 25 de outubro de 2022, estamos nós reunidos para estudarmos a obra O Livro dos Espíritos. Nós hoje iremos iniciar a pergunta 203, parentesco e filiação. Vamos orar? Amado Mestre Jesus, amigos espirituais aqui presentes, nós unimos o nosso pensamento, Senhor, para te agradecer por mais um encontro em Teu nome. Nós gostaríamos de agradecer pela nossa saúde mental, pela nossa saúde física, pelo encontro com essa doutrina bendita, que nos consola, que nos fortalece, que nos dá um norte, que nos mostra o caminho. Que nessa noite, amado Mestre, mais uma vez, os amigos espirituais que aqui estão possam nos conduzir e nos inspirar. Porque todo esse trabalho, divino amigo, é feito em Teu nome. Graça te damos e te pedimos a permissão para iniciarmos mais um estudo. Que assim seja. Então vamos lá, vamos para a questão de número 203. Parentesco, vírgula, filiação. Perguntou o professor Allan Kardec aos espíritos superiores: os pais transmitem aos filhos uma parcela de suas almas ou se limitam a lhes dar a vida animal, a qual uma nova alma vem mais tarde adicionar a vida moral? Quando você fala em vida animal, nós estamos falando de corpo físico, material. Quando se fala de vida moral, está falando de espírito. Então vida moral seria o espírito. Então, primeiro, eles estão limitados só a dar vida animal e depois vem algo a dar vida moral, que seria o espírito. É por isso que nós falamos que os animais, eles não são seres morais, tá? Porque eles não têm um espírito, ele tem um princípio inteligente. Resposta: somente a vida animal, ou seja, somente ao corpo físico. O que os pais compartilham é o seu DNA. O que ele compartilha é a parte orgânica. Tanto é que as crianças vão parecer fisicamente com o pai ou com a mãe. Quando a gente pega alguns desenhos lá de alguns médiuns lá do passado, que o Chico, que ele fez, aquele desenho de Nossa Senhora de Nazaré, foi um desenho mediúnico, mas não foi por Chico, foi por um médium, acho que em inglês, se não me falha a memória. O que o Chico fez foi apenas colorir, né? Orientar para quem fosse fazer, olha, aqui você põe essa cor, aqui você põe essa cor. Mas a semelhança do Nosso Senhor Jesus com Maria era muito grande. Maria era uma mulher muito bela e o Nosso Senhor Jesus também. Então havia aí uma aparência o quê? Física. Mas a nível de espírito, ele é um Cristo muito mais evoluído, muito mais evoluído do que a Mãe Santíssima. Então eles dizem assim, ó, somente a vida animal, o homem só transmite a vida animal, pois a alma ela é indivisível. Então o pai não pode dar um pedaço da alma dele para o filho, isso não existe. Um pai estúpido, ignorante, pode ter filhos inteligentes e vice-versa. Pode também o pai ser extremamente culto, inteligente, moral e ter um filho péssimo. Então, a alma não se divide, tá? Então, falando aqui de alma. O que os pais dão é a vida animal, a vida orgânica. Pautado nessa resposta, o professor fez a 204. Já que tivemos muitas existências, que aqui nós já estudamos sobre a reencarnação, nossa parentela se originou
bem antes da nossa existência atual. Então, já que nós tivemos muitas existências, a nossa parentela se formou há muito tempo atrás, não pode ser de outra maneira. Eu me recordo que eu tive recentemente um sonho com o papai, e ele dizia assim para mim: minha filha, meio tristinho, não sou eu que sou seu pai, né? Mas eu entendi, ele estava falando da família espiritual. E eu respondi: o senhor é sim meu pai, vai continuar sempre sendo meu pai. Então, quantos pais eu já não tive? Quantas mães eu não tive? Quantos irmãos, irmãs, esposo, esposa? Nossa família é enorme. Não pode ser de outra maneira. A sucessão das existências corpóreas estabelece entre os espíritos ligações que remontam às vossas existências anteriores. Daí, muitas vezes, as causas de simpatia entre vós e alguns espíritos que vos parecem estranhos. Então, quantas vezes nós não temos muito mais afinidade com um estranho do que com um familiar? Nós já conseguimos entender isso de forma lúcida. Quem é o nosso familiar de hoje? Quase sempre o nosso inimigo de ontem. Porque o papai do céu, ele sabe das coisas. Então, o que ele faz? Aqueles que têm maior necessidade de se unirem, ele coloca embaixo do mesmo teto. É assim, por isso que é tão difícil a relação em família. Um que é azul, outro que é verde. Um que é preto, outro que é amarelo. Um diz que está certo, outro diz que está errado. E detalhe, não é só o desafeto. Além do desafeto, o nível moral da humanidade terrena. Aí a gente já diz assim, é difícil viver em família, é difícil o ambiente profissional, é difícil o trânsito, é difícil em qualquer lugar. Por quê? Porque nós estamos lidando com o espírito da terceira ordem. Tudo perturbadinho, tudo doidinho. Então a relação é difícil. Além de ser um desafeto, ainda é um espírito da terceira ordem. Não pode ser de outra maneira. A sucessão das existências corpóreas estabelece entre os espíritos ligações que remontam às vezes à existência anteriores. Aí ele fez a 205. Na opinião de certas pessoas, a doutrina da reencarnação parece destruir os laços de família ao fazê-los recuar às existências anteriores. Então, na opinião de certas pessoas, a doutrina da reencarnação parece destruir os laços da família. Porque se hoje minha mãe é minha mãe, amanhã ela já não é mais. Pronto, destruiu o laço da família. Resposta. A reencarnação, ela os amplia. Porque ao invés de eu ter sempre aquele meio gato pingado de familiar, eu passo a ter cada vez um grupo muito maior. Então, aquilo que eu falei, quantos pais, quantas mães, é por isso, meus irmãos, que a gente olha para algumas pessoas que não são nossos consanguíneos e a gente já se depara ali um irmão. Às vezes a gente abraça assim um coração querido e já encontra o colo de uma mãe, um colo de um pai, um colo de um irmão. Então, a reencarnação, na verdade, ela amplia meu grupo familiar, ela não limita. Imagina 3, 4 mil anos reencarnando sempre com o mesmo grupo, mesma mãe, mesmo pai, mesmo irmão, mesmo marido, é para acabar. Então, que bom que há essa reciclagem, essa mudança, essa variação. E aí a gente vai conquistando corações e também sendo conquistada. Faz sentido isso? Então, quando você fala em família, a gente pensa em consanguinidade. Quando Deus fala em família, ele pensa em algo universal. Ele pensa em família espiritual. É por isso, gente, que eu acho linda essa passagem, uma significação tamanha. Jesus, nos seus últimos momentos na cruz, imagina a dor física, e ele olha para a mãe e vê, a mãe chorava convulsivamente, imagina. Se vê um filho na cama com uma enfermidade dói, imagina ver um filho ali, ó, e ainda com uma lança no peito, no coração. E você vê tudo.
E aí ele olha para ela numa força. João estava ao lado dela, o evangelista era o caçula. João era um menino nessa época, gente. Colocar ali 15, 16 anos ainda. Mãe, eis aí teu filho. Mãe, não se desespera não. Tem um monte de filho precisando de mãe. Pega esse teu amor todo e continua amando. Por que tem que ser só o que a senhora pariu? Filho, eis aí tua mãe. O menino, filho, tem uma mãe precisando de um filho. Seja você. E foi. João Evangelista cuidou de Maria até os últimos momentos, porque ele levou ela para Éfeso. Está bem explicadinho na obra Paulo Estevam. Entende? Então, quando que nós iremos chegar nesse nível? Porque a cadela, ou qualquer fêmea do reino animal, do reino menor, elas cuidam instintivamente da sua prole. Isso é um ato instinto. É instinto. Instinto é Deus mandando. O instinto ninguém pensa, faz. Porque o instinto é Deus conduzindo. Então, cuidar da minha prole, cuidar de quem eu pari, isso é instinto. Isso é Deus mandando. Isso não me torna melhor que ninguém. Isso é natural. Entende? Isso aí é uma lição maior. Tia, a senhora está desmerecendo a maternidade em hipótese alguma, mas a gente tem que entender que à medida que nós vamos evoluindo, a nossa percepção vai se tornando cada vez mais apurada. Então, cuidar da prole é Deus mandando. Mas amar quem eu não pari, isso aí já é amor, não instinto. Entende? Vocês entenderam isso? Faz sentido? Então, ainda no livro dos Espíritos, questão 205. Ela os amplia, não os destrói, a reencarnação. Baseando-se o parentesco em afeições anteriores, os laços que unem os membros de uma mesma família são menos precários. A doutrina da reencarnação aumenta os deveres da fraternidade, pois no vosso vizinho ou no vosso empregado pode encontrar-se um espírito que esteve ligado a vós por laços consanguíneos. Então, no dia que a gente começar a pensar assim, pensa de repente aquela pessoa que esteve ali convivendo contigo, que você nem deu tanta importância assim, e ao desencarnar você vai se deparar que era a reencarnação de alguém que foi super show, 10 maravilhoso contigo outrora. Já desencarnou, já era. Agora é só chorar. Então, na opinião de certas pessoas, a doutrina reencarnacionista pode fazer recuar, né? Não, disse, ela os amplia, não os destrói. Voltei. Baseando-se o parentesco em afeições anteriores, os laços que unem os membros de uma mesma família são menos precários. Porque você imagina, às vezes, nós estamos reencarnando num grupo há séculos. No mesmo grupo, no mesmo grupo, no mesmo grupo. Porque o fato de eu nascer no mesmo grupo, isso garante que eu já tirei 10, estou amando todo mundo. Por exemplo, se você avaliar a sua família, ok? Você já conseguiu amar todo mundo da sua família? Não. Isso já está garantindo o quê? Voltar de novo. Voltar de novo. E nesse processo de voltar de novo, vai o quê? Se aperfeiçoando, afinando. Questão 205A. No entanto, essa doutrina da reencarnação, diminui a importância que alguns atribuem à sua genealogia, visto que cada um pode ter tido por pai um espírito que haja pertencido a outra raça, ou que tenha vivido condição
muito diversa. Isso aqui é pura vaidade e orgulho, né? Não, mas de repente, aquele escravo pode ser meu pai em outra encarnação? Pode. Mas essa importância se baseia no orgulho. Se nós já estudamos a obra 50 anos depois, o imperador Adriano, reencarnando anos depois, não foi muito, como escravo. Abusou e não foi pouco, Adriano? Então, pode sim, pode. Pode sim. Você sair de uma alta linhagem e reencarnar ali numa condição. Mas isso aí não é diminuir, não, isso é orgulho mesmo. O que a maioria das pessoas venera em seus antepassados são os títulos, a posição, a fortuna. O povo aí que adora fazer regressão, né, que isso virou um modismo e um meio financeiro também, só é rainha, rei. É impressionante, não acha um escravo, não acha. Eu digo, se todo mundo foi rainha, gente, e agora ninguém tem escravo nisso, não? E o que a gente aprende quando fala em inconsciente, né, Lourdes? Gente, o inconsciente, ele está guardado em tantos cadeados, você não faz ideia. E outra coisa, ele não libera tudo, não. E é muito difícil ele liberar alguma coisa. Então é aquilo que o professor Allan Kardec fala. Quem me garante se realmente isso é do inconsciente ou se a pessoa está imaginando, criando? É verdade. Mas essa importância se baseia no orgulho. O que a maioria das pessoas venera em seus antepassados são os títulos, a posição, a fortuna. Que se envergonharia de ter como ascendente honrado sapateiro, se gabaria de descender de um nobre devasso. Mas mudou? Você tem vergonha de dizer que o seu antepassado foi sapateiro, mas não tem vergonha de falar se for um nobre e se esse nobre foi um devasso. Porque a gente se orgulha muito mais pelo poder, pelo dinheiro, do que pelo caráter. Mas digam ou façam o que quiserem, não impedirão que as coisas sejam como são, pois Deus não regulou as leis da natureza segundo a vontade deles. Se o Papai do Céu não está aqui, diz, gente, vamos fazer uma reunião, o que vocês acham de eu fazer isso, fazer aquilo? Você acha que Deus vai fazer isso? Deus não está aqui para atender nosso capricho. Ou para atender, até porque a gente não tem nem tico e teco para isso, a gente não tem. Nós seres humanos, agora que estamos aprendendo a pensar, e a gente ainda assim pensa muito pouco. Agora que nós estamos construindo a arte de elaborar pensamentos, de forma lúcida, como bem diz Confúcio. Então a gente aprende por repetição, e quando aprende, como é que os animais aprendem? Repetição. E muitos de nós é assim ainda. A gente não consegue construir uma linha de raciocínio. – 206. Do fato de não haver filiação entre os espíritos dos descendentes de uma mesma família, seguir-se-á que o culto dos antepassados seja uma coisa ridícula? Porque presta atenção, se eu estou chegando nessa família hoje, é a primeira encarnação com esse grupo, nesse grupo aqui eu vou estar me reverenciando aos meus antepassados desse grupo, mas é a primeira vez que eu estou nesse grupo, então de repente não faz nem sentido reverenciar o passado. É essa a pergunta que ele está fazendo, entenderam? Vocês entenderam isso? Vamos supor, vamos pegar o Adriano, ele não reencarnou ali como escravo? Era a primeira vez que ele estava reencarnando naquele grupo ali? Era. Então, dentro daquele grupo, você olha, vamos ali visitar o túmulo da vovó, o túmulo da vovó. Mas isso é a primeira vez que eu estou com esse povo. Resposta. De modo algum. Calma teu coração. Pois devemos considerar-nos felizes por pertencermos a uma família em que encarnaram espíritos elevados. Embora os espíritos não procedam uns dos outros,
nem por isso consagram menos afeição aos que lhes estão ligados pelos laços da família, pois muitas vezes eles são atraídos para tal ou qual família por razões de simpatia. E quando a gente fala em simpatia, não é assim, ó, eu gosto de ti, tu gosta de mim. Não, nós gostamos das mesmas coisas. Entendeu? A gente acha que simpatia gostamos da mesma coisa. Quando diz espíritos simpáticos, espíritos que gostam das mesmas coisas. Afins. Entendeu? Porque a gente às vezes confunde. São espíritos simpáticos, ou seja, ele gosta de mim, não tem nada a ver. Gostos, desejos iguais. Ou por ligações anteriores. Mas ficais certo de que os espíritos de vossos ancestrais não se sentem nem um pouco honrados com o culto que lhes dedicais por orgulho. O mérito de que desfrutam só se refletirá em vós à medida que vos esforçardes por seguir os bons exemplos que vos deram. Somente então lhes é grata e até mesmo útil a lembrança que deles guardais. Você se orgulha, se envaidece de ter tido um pai, uma mãe, um avô, um bisavô, que foi super show, maravilhoso, super inteligente, um homem super moral, e você se envaidece disso, o que ele conquistou é dele. Isso é dele. A conduta moral, isso é dele. Não adianta você se vangloriar de ter tido um bisavô, um avô, um pai nessa condição, se você não é. Então ninguém brilha com a luz alheia. Cada um que conquiste a sua, né? 207. Frequentemente os pais transmitem aos filhos uma semelhança física. Transmitirão também alguma semelhança moral? Transmitir é pegar um pedaço e dar. É pegar um pouco e dar. Transmitir. Não. Transmitir não pode não. Pois tem almas ou espíritos diferentes. A alma da criança é diferente da tua. Tu transmite a forma física, parece o nariz, os olhos e tal, essa coisa toda. Mas a parte moral não. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Entre os descendentes das raças, há apenas consanguinidade. Então ficou claro aqui? O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito. O espírito vem pronto, trazendo as suas experiências. Partindo do princípio disso aqui, a gente fica a refletir. Nós, seres humanos, somos realmente muito imaturos quando falamos de paternidade. A gente casa para tirar foto para colocar no Facebook. Ou a gente casa para mostrar para a sociedade que a gente está casado, por mais que a gente nem goste do fofo ou da fofa. Para você se sentir aceita e não ser criticado, você tem que arrumar um caboclo, uma cabocla para casar. Aí depois, para fazer a historinha bonitinha, você acha que tem que ter filho. Mas você não raciocina da responsabilidade de constituir uma família. Isso não é brinquedo não, gente. Isso não é historinha para brincar. Quando você se predispõe a ser pai, a ser mãe, quantas pessoas apenas por um produto particular de orgulho e vaidade, eu quero ser mãe, eu vou fazer uma produção independente. Você já parou para pensar se aquela criança que vai nascer, como ela vai se sentir não ter um pai ao lado dela? Se ela quer ser uma criança independente. Se ela quer ser uma criança independente? Eu digo, eu sempre falei isso, eu fui criada pai e mãe do lado, amei isso, achei o máximo. Papai fazendo a figura do homem da casa e a mamãe fazendo a figura da mulher da casa. Maravilha! Como é gostoso isso, como é bom. Então, poxa, se é só por conta da maternidade, adota, tem um monte de menina aí, que vai adorar, porque já está numa situação tão difícil, ter só um pai ou só a mãe, tá bem, tá, nossa.
Mas a gente sabe que não é fácil. Você vai olhar certidão de nascimento, pai. Como é que coloca? Desconhecido? Extinto? Geração espontânea? Tu já pensou? A gente não sabe o que vai acontecer. Então, quando você fala em casamento, que é algo muito sério, quer viver um romance, aluga uma fita. Eu sou da época da fita, olha que ridículo, né? Como é que é? Pega um desses programas que tem aí, que baixa 3.000 filmes, e vai assistir um romance. Chora, come pipoca, faz o que você quiser. Mas a vida real não é um romance. A vida real dói. A vida real exige sacrifício. Ser esposa dói. Ser esposo dói. Quando verdadeiramente honra com esse compromisso. E educar menino dá trabalho e não é pouco. Pois tem almas, que é o espírito reencarnado, ou espíritos diferentes. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Entre os descendentes das raças há apenas consanguinidade. E ele, não satisfeito, fez a 207A. De onde vêm as semelhanças morais que algumas vezes se notam entre pais e filhos? Além da semelhança física, o menino é tão cãozinho quanto o pai. Ou é tão antipática quanto a mãe. Ou é tão doce quanto o pai. Ou é tão doce quanto a mãe. Então, de onde que vem essas semelhanças? Essas semelhanças morais? São espíritos o quê? Simpáticos. Simpático é, gostamos das mesmas coisas. Se meu pai é um alcoólatra e eu reencarno ali naquele grupo, isso quer dizer que eu tenho que ser alcoólatra? Eu só vou escolher o alcoolismo se eu gostar. Pode haver uma influência? Pode, como pode haver uma influência para tudo. Preste atenção. Vamos dizer que você seja uma mãe extremamente moral, extremamente equilibrada, que você faz o bem, que você isso, e você tem ali seus filhos. Você leva para a instituição espírita, você está exercendo sobre eles uma influência. Isso garante que eles serão extremamente amorosos, caridosos e farão tudo o que você faz? Não. Sabe o que vai garantir? Você fez todo o trabalho, mas se eles não quiserem, eles não vão seguir o teu passo. Sempre a escolha dele. Sempre a escolha dele. É a tendência. Então, grande parte do número de famílias é o quê? O grupo de afinidades. Então, por exemplo, a minha mãe foi fumante uma vida inteira. Meu pai fumava e bebia. E eu me recordo, a mamãe tadinha na sua ignorância, ela dizia, minha filha, e eu criança, todos nós, isso era comum. Minha filha, acende um cigarro para a mamãe, lá no fogão. Então, olha só, eu ia no fogão, acendia o fogão, eu pegava o cigarro assim na ponta do dedo, bem distante, que eu tenho um horror. Acho que eu já devo ter estourado a boca do balão, talvez em encarnação passada, acho que nessa. E eu acendia assim com a pontinha, fechava o nariz e ia levando e entregava para ela. Mas eu não poderia, se eu tivesse uma tendência, aproveitar ali e já levar só metade do cigarro para a mamãe e dizer que eu estava soprando? Entende, minha filha? Então, quando há tendência, aí o trem pega fogo realmente. É por isso que a gente diz não experimenta. Porque se você experimentar e dentro de ti... Pode acender a luz do passado. Deus, acende um furacão. Vai dar um tsunami. É melhor não experimentar. Então, gente, Deus sabe para quem dá cada filho. Os pais também. E é aquilo que a gente diz assim, o meu pai é muito agressivo e eu me tornei agressivo porque o meu pai era. Você tornou agressivo? Porque imagina, se eu estou vendo que o meu pai é agressivo, vi o quanto isso foi ruim, eu vou fazer? Eu vou fazer por quê? Porque no fundo eu tenho a simpatia com isso, entendeu? É por isso que ele usou o termo aqui, ó. Pois tem almas... É a pergunta. De onde vem? São espíritos simpáticos, atraídos pela semelhança, similitude é semelhança
de suas inclinações. Então, é simpatia, é semelhança. Então, não foi que o pai passou isso. É porque, na verdade, são espíritos o quê? Afins. Afins, essa afinidade aí, essa similitude, essa simpatia aí, eu gosto do que o Senhor gosta. Mas, mas tia, por que estão juntos? Para aprender as mesmas lições. Porque imagina que, se eu sou um viciado, se eu estou viciado numa encarnação, e eu, de repente, sou o pai. Eu, na condição de filho, posso até ser um viciado também, mas não... O vício está ali ainda latente. Então, eu estou vendo toda a estrutura do meu pai, eu estou vendo o sofrimento do meu pai, eu estou vendo o sofrimento da minha mãe. Você está entendendo? Eu tenho esse potencial. Mas aí eu olho a atitude, o sofrimento, aonde meu pai parou, e digo, não, esse caminho eu não quero não. Mas não era à toa que eu estava ali dentro daquele grupo familiar. Porque toda a atitude inadequada, todos os vícios me levam para dentro da lama. Para dentro da dor. Para dentro do sofrimento. Os espíritos dos pais exercem alguma influência sobre os dos filhos após o nascimento deste? Agora mudou totalmente a pergunta. Resposta: muito grande. Muito grande. Influência, muito grande. Influência. Ele não determina, mas ele influencia. Conforme já dissemos, os espíritos devem contribuir para o progresso uns dos outros. Pois bem, os espíritos dos pais têm por missão, quando ele diz os espíritos do pai, ele está falando do ser moral. Os espíritos dos pais têm por missão, desenvolver os espíritos de seus filhos pela educação. Isto constitui para eles, os pais, uma tarefa. 2 pontos. Se falharem, serão culpados. Por quê? Porque a missão foi dada a eles. Então, olha que interessante. Por isso é que eu digo, gente, decidir ser mãe, decidir ser pai, não é brincar de casinha nem de boneca. A pessoa está idealizando, ela descobriu que a filha que vai nascer é uma menina, aí ela faz um quartinho cheio de rococó, e rosozinho, e lacinho para um lado. Ela não para se refletir, poxa, eu vou estudar um livro sobre educação, eu vou entender a cabeça de uma criança, Você está entendendo? Eu me recordo de um casal, amigo do meu coração, de Joinville, e quando eu cheguei, ele estava ali com uma filhinha de 2 anos de idade, e o pai, ele a ensinou a criancinha a dormir sozinha no berço. Ela deitava, não ficava nada de estar sacudindo, balançando. E eu disse, vem cá, é a primeira filha de vocês. Onde é que você auriu? Ele disse, eu fui estudar. Tem aqui, ó, a Bíblia do papai. E eles são evangélicos, a Bíblia do papai. E ali o profissional ensinava tudo como lidar com o bebê. Quem de nós que faz isso? A Lourdes está dizendo que tem bebê que faz da mãe refém. Um monte. Impressionante. E ele soube tratar, mas se preparou. Então, gente, se eu vou lidar com o ser humano, com o espírito que eu estou sabendo que já vem pronto, que teve outras existências, que traz as suas mazelas, por que eu não vou me preparar? Ao invés de estar preparando a fralda, o quartinho, os lacinhos, o rococó, não sei o quê, vai estudar. Já revelação. Vai estudar, é um ser humano, não é uma boneca. Não é um bonequinho. Você precisa aprender. E o que a gente aprende em espiritismo? É uma missão e Deus vai cobrar. E se falhar, você é culpado. Culpado você é responsável. Você é responsável. Agora, o que acontece? Quando essa criancinha nasce, inconsciente profundo, gente, ela não lembra nada do passado dela. O passado dela está praticamente sepultado ali. Vai ressuscitar, não se preocupe, mas está ali. Até
1 ano, 2 anos, a partir de uma certa idade, esse caboclinho, essa caboclinha, começa a colocar as asinhas de fora. Começa a mostrar para o que veio. E você tem que começar o processo da educação. Aí, pequenininho, eu vi uma coisa do Sérgio Lopes, eu achei fantástico. Ele disse assim, os pais dele eram espíritas. E ele disse, a minha mãe nunca comemorou o meu aniversário, assim, em festas, em clubes. Mamãe sempre comemorou o meu aniversário em orfanatos. Gente, olha que mãe. Tu já tinha parado para pensar nisso? Agora tu faz uma festa cheia de rococó. Convida o povo todo e fica aquela festaiada toda. Conduta moral, ensino, nada. Então, são essas coisas pequenininhas. Levar um filho para... Meu filho, vamos lá. Eu vivi uma experiência com a minha sobrinha, a Jennifer. Hoje ela já é mulher. A minha irmã me disse assim, eu sempre conto isso. Mana, eu tô tendo problema com a Jennifer. Eu disse, o que foi, mana? Mana, ela não quer dar um brinquedinho dela. Os brinquedinhos já estão todos assim, eu quero substituir, ela acumula e ela não quer dar para ninguém. Eu já pedi para ela me dar, para você levar para a colônia, ela disse, não, que é dela. O que eu faço, mana? Eu digo, traga ela para mim no sábado à noite, que eu vou levar ela para a colônia Tom Aleixo. É um bairro bem pobre que tem aqui na nossa cidade. E aí ela foi toda feliz porque ia passear com a tia Conceição. Ela tinha talvez 8 anos, 7, 8 anos nessa época. Olha só. Aí eu disse, Jennifer, vamos comigo? Vamos. Levei a Jennifer, eu estava com um saco de brinquedo para criança de 4, 5 aninhos. Quando chegou lá, eram várias salas, eu disse, minha filha, eu vou precisar de um favor seu. Oi, tia, você vai ficar nessa sala com as crianças e você vai distribuir esse brinquedo com as crianças. Obviamente tinha um adulto lá observando. Mas você vai fazer isso, tá bom? Tá bom, tia. Deixei ela lá, fiquei o adulto e fui fazer as atividades. Quando eu voltei, essa menina já estava suada. Que Manaus é quente, né? Mas rindo, interagindo, deu brinquedo para todo mundo. Veio no carro eufórico, já dizendo assim, tia, eu venho de novo outro final de semana e eu vou separar os brinquedos para a senhora. Gente, ela queria dar tudo. Ela queria dar tudo. A sua dizia, mas esse não. Mamãe, deixa eu dar, que eu nem gosto tanto desse. Já era socorro. Minha irmã dizendo para não dar. O que aconteceu? Ela sentiu na prática que a alegria de compartilhar é muito maior do que a de acumular. Essa lição ficou, isso mudou a vida dela. Então, não é só questão de falar, nós precisamos ir para a prática com os nossos filhos. Mostrar, fazer ele perceber e sentir, tirar ele da bolinha que nós criamos, da bolha, para realmente educar. É de fundamental importância nós percebermos a importância dos pais e a responsabilidade, tá bom? Foi bom, gente, o nosso estudo? Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? Nós já conseguimos entender isso de forma lúcida. Quem é o nosso familiar de hoje? Quase sempre o nosso inimigo de ontem. Né? Daí não sairás até pagar o último centavo. É por isso que eu digo, não arrume encrenca com ninguém. Se tu arrumar encrenca com alguém, você pode ter certeza que esse alguém vai ser um filho que vai te perturbar, uma filha que vai te perturbar, um irmão que vai te perturbar, um pai que vai te perseguir, que vai vir embaixo do mesmo teto. E detalhe, não é só o desafeto. Além do desafeto, o nível moral da humanidade terrena. Aí a gente já diz assim, é difícil viver em família, é difícil o ambiente profissional, é difícil o trânsito, é difícil em qualquer lugar. Por quê? Porque nós estamos lidando com o espírito da terceira ordem. Então a relação é difícil. Além de ser um desafeto, ainda é um espírito da terceira ordem. Então, quando você fala em família, a gente pensa em consanguinidade. Quando Deus fala em família, Ele pensa em algo universal. Ele pensa em família espiritual.
É por isso, gente, que eu acho linda essa passagem, uma significação tamanha. Jesus, nos seus últimos momentos na cruz, imagina a dor física, e ele olha para a mãe e vê a mãe chorava convulsivamente, imagina. E aí ele olha para ela numa força. João estava ao lado dela, colocar ali 15, 16 anos ainda. Mãe, eis aí teu filho. Mãe, não se desespera não. Tem um monte de filho precisando de mãe. Pega esse teu amor todo e continua amando. Por que tem que ser só o que a senhora pariu? O instinto ninguém pensa, faz. Porque o instinto é Deus conduzindo. Então, cuidar da minha prole, cuidar de quem eu pari, isso é instinto. Quando é que a gente percebe o nosso grau de evolução mesmo? É quando a gente consegue amar, independente de ter parido. Pensa de repente aquela pessoa que esteve ali convivendo contigo, que você nem deu tanta importância assim, e ao desencarnar você vai se deparar que era a reencarnação de alguém que foi super show, 10 maravilhoso contigo outrora. Às vezes, nós estamos reencarnando num grupo há séculos, no mesmo grupo. Você já conseguiu amar todo mundo da sua família? Não. Isso já está garantindo o quê? Voltar de novo. E nesse processo de voltar de novo, vai o quê? Se aperfeiçoando, afinando. O que a maioria das pessoas venera em seus antepassados são os títulos, a posição, a fortuna. Você se orgulha, se envaidece de ter tido um pai, uma mãe, um avô, um bisavô, que foi super show, maravilhoso, super inteligente, um homem super moral, e você se envaidece disso. O que ele conquistou é dele. Isso é dele. A conduta moral, isso é dele. Não adianta você se vangloriar de ter tido um bisavô, um avô, um pai nessa condição, se você não é. Então ninguém brilha com a luz alheia. Cada um que conquiste a sua, né? Nós seres humanos somos realmente muito imaturos quando falamos de paternidade. A gente casa para tirar foto para colocar no Facebook. Ou a gente casa para mostrar para a sociedade que a gente está casado, por mais que a gente nem goste do fofo ou da fofa. Para você se sentir aceita e não ser criticado, você tem que arrumar um caboclo, uma cabocla para casar. Aí depois, para fazer a historinha bonitinha, você acha que tem que ter filho. Mas você não raciocina da responsabilidade de constituir uma família. Isso não é brinquedo não, gente. Mas a vida real não é um romance. A vida real dói. A vida real exige sacrifício. Ser esposa dói. Ser esposo dói. Quando verdadeiramente honra com esse compromisso. E educar menino dá trabalho e não é pouco. Quando essa criancinha nasce, inconsciente profundo, gente, ela não lembra nada do passado dela. O passado dela está praticamente sepultado ali. Vai ressuscitar, não se preocupe, mas está ali. Até 1 ano, 2 anos, a partir de uma certa idade, esse caboclinho, essa caboclinha, começa a mostrar para o que veio. E você tem que começar o processo da educação. Aí, pequenininho. Então, não é só questão de falar, nós precisamos ir para a prática com os nossos filhos. Mostrar, fazer ele perceber e sentir, tirar ele da bolinha que nós criamos, da bolha, para realmente educar. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? Então agradecemos a Deus, nosso Pai, a espiritualidade amiga, e até o nosso próximo encontro, se Deus assim nos permitir.